Pessoal, continuando, tive um probleminha, então eu resolvi gravar outro vídeo para dar sequência. Seguinte, o que eu estava falando então, se eu comer uma carne de vaca, por exemplo, meu corpo vai digerir aquela carne da vaca que tem proteína e vai aproveitar os aminoácidos, e aí meu DNA vai dar informação genética para eu produzir as minhas proteínas naquela sequência determinada, tá bom? Então, se eu comer algum alimento que tem proteína, eu não vou absorver a proteína. Proteína é uma molécula muito grande, que eu vou ter que digerir essa proteína para absorver os aminoácidos, certo? Alimento proteico é só carne? Não, tá? Tem muitos alimentos proteicos de origem vegetal, o feijão, a lentilha, ervilha, né? Todas essas leguminosas, né, cujo fruto é uma vagem, elas são soja, né? Elas são ricas em proteína, tá? O problema aí da falta de carne seria duas coisas: o ácido fólico e a vitamina B12. Existe sim planta com essas, né, plantas de algumas algas com essas substâncias, esses nutrientes importantes pra gente. Só que já é um pouco mais restrito, tá? Então quem é vegano, né, não come nada de origem animal, tem que só ali se preocupar um pouquinho com a vitamina B12 e com o ácido fólico, tá? Mas aí tem alimentos específicos. Beleza, continuando. Depois, aqui eu comentei os aminoácidos, tá? Da ligação peptídica, falta falar da estrutura da proteína. Seguinte, a estrutura de uma proteína, ela é dividida em 4. A primeira estrutura, a gente fala estrutura primária, seria a cadeia linear, reta da proteína, ou seja, a ligação peptídica, né, a sequência ali dos aminoácidos, certo? Isso é a estrutura primária. A proteína, ela sofre um dobramento, ela torce, ela faz uma torção sobre o próprio eixo. Quando a proteína está nesse formato, torcendo sobre o próprio eixo, a gente fala que é a estrutura secundária. Essa proteína torcida pelo próprio eixo, ela se dobra, tá? Ela forma uma estrutura tridimensional. Quando a proteína forma essa estrutura tridimensional, ela chama estrutura terciária, e é aí que a proteína está ativa, que ela tem a função dela. Quando a proteína está na função, na estrutura primária somente, ou na secundária, que é a torcida, ela ainda não está com função, tá? Ela ainda não está exercendo sua função. É só quando ela adquire a estrutura tridimensional, ou seja, quando ela dobra sobre ela mesma, né, sobre o próprio um eixo sobre o outro, que aí ela tem a função dela. Existe também a estrutura quaternária, que é quando eu pego uma proteína na estrutura terciária e uno com outra proteína também na estrutura terciária. Então, aqueles dois blocos de cadeias, né, polipeptídicas, que é, né, ligação peptídica entre os aminoácidos, aquelas duas cadeias acabam formando uma proteína na estrutura quaternária. Aqui na página 322 tem um exemplo, tá? Ó, a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, certo? Seguinte, as proteínas sofrem um processo chamado desnaturação. O que é isso? Desnaturação é quando ela perde sua função. Para acontecer desnaturação da proteína, pode ser por vários fatores. Pode ser por temperatura, né, tipo, ou muito frio ou muito quente, pH, alguma outra substância química. Então a proteína ela pode desnaturar, ou seja, ela perde aquela estrutura quaternária e terciária dela, tá? Ela pode até perder a estrutura secundária, ou não. Às vezes não, mas a estrutura primária não perde, tá? A ligação ali, a sequência de aminoácidos não é perdida com a desnaturação. Com a desnaturação, ela perde a estrutura terciária ou secundária, tá bom? A partir do momento que a proteína perde a estrutura terciária, ela já não tem mais a função dela. Mas algumas proteínas, quando ela volta no ambiente, né, bom para ela, algumas proteínas podem se renaturar, ou seja, voltar ao formato espacial que ela era antes. Mas algumas proteínas, elas não conseguem, é uma coisa irreversível, desnaturou uma vez e não renatura nunca mais. Por exemplo, a clara do ovo, né, ela tem uma proteína chamada albumina. A clara do ovo, antes do ovo ser cozido, ela é transparente, líquida. Quando o ovo é cozido, ela sofre uma desnaturação e ela muda totalmente. Ela fica branca, sólida, ela muda sabor, odor, textura, cor, ela muda tudo. E ela não tem mais a função que ela tinha antes. Se eu quiser transformar essa clara do ovo em clara líquida novamente, clara crua, eu não consigo, tá? Então tem alguns processos de desnaturação que são irreversíveis, mas alguns são reversíveis. Comentar sobre isso é o seguinte:
quando o nosso corpo está febril, lá 37, 37,5 no máximo, é a temperatura ideal que o nosso corpo consegue produzir mais proteínas de defesa, mais anticorpos, certo? Então, se a pessoa tem uma infecção, está com febre, está lá com a temperatura de 37, 37,5, não precisa tomar antitérmico, porque essa temperatura é a temperatura máxima que o nosso corpo está conseguindo se defender. Mas, começou a passar disso, pode começar a desnaturar alguma proteína do nosso corpo e fazer mal. Por isso que quando passa dos 38, 39, aí você tem que tomar antitérmico. Um grupo de cientistas, pessoal, descobriu, alguns anos atrás, que o vírus HIV, se chegasse numa temperatura, eu não lembro a temperatura certa, se era 45, 44 graus. Se todas as células do corpo chegassem a essa temperatura, que eu não lembro se era 44 ou 45, o vírus HIV morria, né, por tanto tempo. Né? Então deixou a temperatura de 45 graus por, sei lá, 1 minuto. O vírus morre. Nossa, que bacana, encontramos a cura. Só que, se nosso corpo ficar esse tempo, essa temperatura, a gente vai desnaturar proteínas vitais e a gente também morre. Ou seja, né? Um estudo aí bacana, tá? Mas enfim, né? Não teve uma utilidade aí, né? Muito, né? Prática ali, né? Imediata. Beleza. Função de uma proteína. Pessoal, proteína é o que controla todo o nosso metabolismo, todo o nosso corpo, tá? Então, quem controla a nossa cor de pele, a nossa digestão, quem controla tudo no nosso corpo são as proteínas. Ah, mas o DNA faz o quê então? Não é o DNA que controla o corpo? É que funciona assim, o DNA... ele passa informação genética para o RNA, o RNA vai lá nos ribossomos, né, as organelas ali, e ele é lido e produz proteína. Ou seja, o DNA controla o nosso corpo por meio da produção de proteína. Então é meio que assim, o DNA controla o nosso corpo indiretamente, mas quem está dando ali uma característica direta para a gente, né, a cor da pele, a cor do olho, a cor do cabelo, a digestão ou não digestão de algum alimento, né, algum problema. Quem está dando essa característica diretamente são as proteínas. Só que quem dá a ordem, né, tipo a sequência, tipo a proteína tem que ser dessa sequência, quem faz isso é o DNA, tá bom? As proteínas têm muitas funções. Pode ser estrutural, por exemplo, formar músculo, né, são as células contráteis do músculo, actina e miosina. Elas podem ter função de transporte. Por exemplo, a hemoglobina é uma proteína que fica dentro das hemácias. Qual é a função dela? Transportar oxigênio, ou seja, transporte. Hormônio. Pessoal, os hormônios são proteínas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? Pela parte endócrina do pâncreas, que faz o quê? Pega a glicose no nosso sangue e faz essa glicose entrar na célula, ou seja, ser aproveitada pelo corpo. Tá? O glucagon, produzido pelo pâncreas, também faz o contrário. Ele pega o glicogênio, né, que está armazenando várias moléculas de glicose no fígado, no músculo, e transforma em molécula de glicose novamente, para colocar açúcar no sangue, para dar energia para o corpo quando você está sem comer há muito tempo, há muitas horas. Então, pessoal, hormônio, função estrutural, transporte, tudo isso quem faz são proteínas. Tá? Então, as proteínas, elas comandam ali todo o nosso metabolismo, todas as nossas características. Mas quem que dá a informação para produzir aquela proteína daquele jeito é o DNA, ok? Pessoal, a gente tem uma aula ao vivo hoje sobre enzimas, né? Tanto faz ver essa aula primeiro ou ver as enzimas primeiro, vai dar para entender do mesmo jeito, tá? As enzimas nada mais são, adiantando aqui, são proteínas que aceleram reações químicas. Só que como tem muitas coisas específicas para falar de enzimas, então eu vou deixar para falar uma outra aula, porque senão vai ficar muito pesado, tá bom? Então, pessoal, é isso. De proteína vocês têm que saber a estrutura, a função, esse processo de desnaturação e renaturação, tá? Quem manda, quem dá a informação genética para produzir aquela proteína naquela sequência de aminoácidos, exato, né? Tem que saber que é o DNA, ok? Então, essa é a terceira substância orgânica que a gente estuda. Aí a aula ao vivo vai ser sobre as enzimas, que também, né, são proteínas. E aí acaba o grupo 2. O próximo tema do grupo 2 de substância orgânica é DNA e RNA, ou seja, ácidos nucleicos. Mas aí o que eu vou fazer? A gente vai para a frente 1, né? Volta lá para a zoologia, termina a frente 1 e depois volta para a frente 2 e volta a falar de compostos orgânicos, tá bom?
Como são 3 aulas por semana, eu vou pensar em pegar as 3 aulas do mesmo assunto, sim, para acabar aquele conteúdo e depois pegar outro conteúdo. Não ficar intercalando igual a gente fazia presencial, né? De segunda-feira é a frente 1, é a frente 2 e terça-feira é a frente 1. Né? A gente vai terminar uma frente, acabou, começa outra. Acabou a outra, volta naquela, tá bom? Então a gente vai terminar a frente toda para depois pegar outra. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, mande aí no WhatsApp que a gente vai resolvendo. Beleza?